promessa é dívida. Hoje estamos eu aqui e a Fabi trazendo para vocês nossos amigos e psicanalistas Eriston e Andresa Mourão. Bom dia. Bom dia, é um prazer, né, Andressa? Prazer aqui é todo com nosso. a Fabiana e o Ronaldo Cardoso. Maravilhoso. A galera aí que tem carteira e tem medo de dirigir, é hoje. É o dia de saber o que fazer para controlar esse nervosismo nessa mente. E essa turma também que já dirige, né, Fabi? Que está estressada aí no trânsito. Tem motorista estressado no trânsito? Imagina. Jesus amado. É botar a cara na rua como pedestre, como ciclista, como tomador de lotação ou motorista. Como mãe que leva o menino para a escola também. O povo estressado, esse povo que dirige, hein? Não é brinquedo, não. Você é estressado assim também no trânsito? Tranquilo de forma geral, sou bem tranquila. E a Andresa dirige muito, Andresa? Dirijo nas horas essenciais. Meu marido não pode, mas é muito bom. Eu sou mais tranquila também no trânsito, sou bem responsável, dou a preferência. A Andressa é bem sensata e eu estou sempre motivando ela para poder realmente estar pegando a direção. Até o tom de voz dele, você vê que são de pessoas calmas, não é um Ronaldo e Fabi, não. Não é um Ronaldo e Fabi, não. Mas hoje nós vamos aprender. Olha, para quem acompanha o nosso podcast já deve saber que todo episódio a gente manda 2 Pix para você que assiste. Pix de 100zão. Sabia que rola isso? Não, sabia. Sabia não? Quem assiste o nosso podcast ganha 100zão de Pix. Então vocês não estão assistindo o podcast, hein? Pode começar a assistir. E como é que faz para ganhar esse 100zão, Fabi? Vão aparecer 5 códigos aqui do lado direito, cada código com 3 letras. Você vai anotando esses códigos. No final, tem um formulário aqui embaixo na descrição desse vídeo. Você vai preencher. A primeira pessoa que comentar, de cara, já ganha R$100. Sorteio não. O primeiro a comentar já 100zão na conta. Exatamente. E o outro Pix de R$100, você tem uma semana inteira para assistir e comentar. Aí esse é sorteio. Então, esse podcast está entrando no ar agora. Você tem até o próximo sábado, às 14 horas, para assistir e comentar no formulário. Não pode deixar nos comentários do vídeo, não, tá? Se você deixar os códigos no comentário dos vídeos, a gente vai ter um moderador ali, ele vai excluir o seu comentário e vai excluir você da brincadeira. Aí você não consegue participar e ganhar um 100zão. Só pode colocar os códigos no formulário. Fabi falou, na descrição tá aqui o link, é o Vale Pix R$100, tá o link na frente. E eu vou deixar também fixado no primeiro comentário, cá em cima, porque às vezes você não acha a descrição, mas os comentários você vai achar. Clicou ali, vai abrir o formulário, você coloca seu nome e seu WhatsApp, que a gente vai te ligar por vídeo chamada, você vai conversar com o Ronaldo ou a Fabi. Eu faço uma ligação, você faz outra, né? Isso. E no sábado mesmo a gente fala quem é o ganhador. A gente Próximo faz sábado. No nosso Instagram, @legtrânsito, sábado às 14 horas tem o sorteio, tá? Presta atenção, durante toda a semana tá valendo, tá, gente? Não é só hoje, não. Tem gente que só participa hoje. Eu fico vendo que nos formulários a galera vai lá e coloca todos os comentários hoje, no domingo. Amanhã, segunda, depois da manhã, terça, quarta, quinta. Até o próximo sábado você pode assistir, clicar e participar. Isso. Que chique, Prontinho, gente. viu? Aqui, vamos Estamos pedir um cachê pra gente ligados. começar a aumentar esse valor de Pix aí, ó. Vamos começar a arrumar uns patrocinadores aí pra... Vocês não podem participar desse sorteio. Ah, não? Vocês são No convidados. próximo Só vocês no podem. próximo vocês vão Não, poder. vai No parecer que próximo. foi armado. Vai parecer que foi armado. Pensa só, um final de semana dá pra comprar pizza, ó. R$100 dá pra comprar pizza. Garante a com isso. diversão dos meninos, né? Agora, vamos começar por um tema que com certeza a galera que nos segue, a maior parte do nosso público, quer saber. Vai fazer uma prova teórica, bate o nervosismo. Vai fazer uma prova de direção, de prática de direção, bate o nervosismo, é levado ao quadrado. Por que isso acontece? Isso é normal? Isso acontece com todo mundo? Tem jeito de controlar isso, cara? Sim, é normal. Acontece com todo mundo? Por causa do nervosismo, por causa da ansiedade, por causa da preocupação. Isso gera um medo, gera uma tensão, e isso acaba bloqueando, é o que eu estava explicando, bloqueando algumas regiões do cérebro, propriamente o pré-frontal, onde que ocorre as análises críticas da situação em si, para que a pessoa possa ficar tranquilo, calmo, possa controlar as emoções. E como é que ele faz isso? A pessoa presta atenção na sua respiração, na hora que isso traz ela para o momento presente. E faz com que ela, por exemplo, naquele momento, ela esteja naquela situação e não seja sequestrada por essas emoções. Ela vai analisar a situação e falar assim, gente, agora eu tenho que focar, vou fazer o que eu sei,
eu já sei as técnicas, eu sei o que eu tenho que fazer, e isso favorece ela conseguir desenvolver melhor esse momento. Então, o Olha foco que coisa. principal é a respiração. É a respiração que te traz para o momento presente, né? Você está consciente naquele momento que você precisa ser avaliado. Parece uma besteira, mas você está aqui sob tensão. Se você respirar, cara, se você Te traz encheu para o o pulmão e agora. soltou, você já alivia a tensão. Exatamente. Não é? Como eu estava explicando, nós, inclusive, temos no método várias técnicas, o método Alpha, inclusive está na Autoescola Online, Ronaldo Cardoso aqui, onde a gente explica essas técnicas de controle emocional. Uma delas é você estar consciente, usar a técnica DCD, duvidar, criticar e determinar, ou seja... Duvidar, criticar e determinar. Vai lá. Você duvida. Primeira coisa, você tem que estar consciente do que você está pensando, do que você está sentindo e como você está comportando. Quando você está consciente dessas questões que estão sendo envolvidas no momento, você consegue fazer uma análise crítica da situação. Por que eu estou nervoso? Por que eu estou tenso? Por que eu estou tão ansioso? Eu já não tenho todos os conhecimentos necessários para poder desempenhar as minhas funções e as habilidades necessárias para O problema é que, na maioria das vezes, o aluno ainda não está seguro quanto à habilidade dele. Isso é que deixa ele nervoso. Porque ele estava fazendo lá durante as aulas, ele não acertava tudo. Ele não acertava, ele errava. E ele fica com receio se na hora que o examinador pedir, eu errar. Aí essa insegurança aumenta o nervosismo dele. Faz sentido? Sim, faz muito sentido. Mas, inclusive, em relação à questão emocional, é uma questão de treino também. Para você estar aplicando essas técnicas repetidas vezes, associados ao treinamento em fazer a coisa correta, em dirigir da forma correta, você já vai criando no seu cérebro novas conexões neurais, novas programações, e no momento do nervosismo, isso é acionado como se fossem gatilhos mentais. Eu entendi. Desculpe te interromper. Eu estou até pensando nessa situação aqui. Então, quer dizer que esse celular está aqui sobre a mesa. Se eu pensar assim, eu vou levar a mão lá, vou pegar esse celular e vou colocar ele aqui pertinho dessa caneca, que inclusive é um presente para você. Tá bom para você. Aí, olha, presentão, hein? Presente ali. Deixa eu tomar leite. Deus abençoe. Isso é para tomar leite, não é chopp, não. Tá? Essa caneca aqui do Leg Trânsito Podcast, ó. Ó, galera de Zóio Grande lá, fica ligado, então vamos sortear uns aí também. Então, quando eu penso assim, eu vou levar a mão lá naquele celular, então você fala comigo, Ronaldo, pega esse celular e coloca lá perto da caneca. Beleza, eu peguei aqui, coloquei aqui. O fato de eu fazer isso, o meu cérebro comunicou aqui com o meu corpo para ele executar essa ação. Exatamente. Mas se eu não executar a ação, mas se eu fechar os olhos e imaginar que eu estou executando, o cérebro registra Ativa Na as jeito. realidade, mesmas áreas vai do cérebro. estimular as mesmas conexões neurais da forma como que você pegou e levou a caneca, isso vai estar sendo processando da mesma forma no cérebro. É como se eu estivesse fazendo. É como se você estivesse fazendo. Então quer dizer que durante uma aula eu consigo fazer lá 10 balizas. Eu vou treinar durante uma aula, meu instrutor pegou comigo só baliza, eu fiz 10. Só que 10 foi insuficiente. Eu preciso treinar mais. Aí o que eu faço? Eu chego em casa, sento aqui na cadeira da mesa de casa, fecho os olhos. Quem tiver carro, fica até mais fácil então, né? O Fica. carro tá lá na garagem. Ele Já pode fazer treina dentro toda do carro. simulação mental, que é o processo da técnica imagética motora, Ele deixa o carro desligado. poder ativar as mesmas redes neurais que ele ativaria fazendo. Você consegue dizer, desculpa, tô nem deixando a Fabiana falar, né? Eu ia falar Eu fico agora. tão curioso com esses assuntos, que eu gosto de aprofundar. Você consegue dizer, assim, em proporção, quanto que a gente conseguiria elevar a faixa de aprendizado utilizando essas simulações? Na realidade, a mesma intensidade que você faz, você consegue, através dessa técnica imagética, você potencializar. Inclusive, nós temos uma técnica no método Alpha que chama técnica 60-20. Ou seja, se você fizer 20 aulas de direção, usando essa técnica, você pode triplicar, quadruplicar, vamos falar assim, em potência, a sua habilidade motora. Então, é como se você, em 20 aulas, estivesse fazendo 60 aulas, triplicando assim o seu potencial e as suas habilidades. Então, na verdade, o cara só fez 20. Na realidade, ele fez 20 aulas, mas chegou usando em essa casa, técnica... Chegou em casa, foi no carro na garagem, sem levar a chave, sem nada.
carro desligado. Sim. Ele sentou lá no banco do motorista e foi imaginando os movimentos que está fazendo. É como se ele tivesse, o cérebro está registrando aquilo tudo. Exatamente. Inclusive, isso é bíblico, né? Provérbios 23 fala, assim como você pensa, você é. Então, a gente está pensando, além de nós estarmos criando novas conexões neurais, você também pode estar desenvolvendo habilidades motoras, mandando estímulos para essa questão da coordenação motora. E o mais interessante é porque todo mundo tem a capacidade e aprende as técnicas. A habilidade a gente vai treinar. É isso mesmo, o treinamento é que gera habilidade. Agora, saber e os recursos internos que a gente precisa, a gente já tem. Igual você falou, Ronaldo, no início, mas a pessoa está indo, mas está insegura. Mas como que ela vai fazer para poder controlar essas emoções estando segura? Aí eu expliquei. A pessoa treinando. Por quê? Quando a pessoa treina, seja usando a técnica da imagética motora, ou mesmo no próprio treino, na prática mesmo, o que vai acontecer? À medida que ela está treinando, ela está criando habilidades. Quanto mais habilidades ela cria, mais segurança ela fica. Isso vai ancorando, vai criando novas conexões neurais de segurança, de autocontrole, de tranquilidade, porque à medida que ela está aprendendo, desenvolvendo, ela vai se sentindo mais segura. E outra coisa que eu imagino também é o bloquear pontos, coisas negativas que pode te rodear ali na hora do exame. Você sabe o que aconteceu comigo no dia do meu exame? Você vai me ajudar a entender isso. Tinha muita gente sendo reprovada. Eu tirei carteira numa época que não era obrigatório fazer autoescola. E, inclusive, estão com um projeto de lei junto ao Senado e Câmara Federal para desobrigar o pessoal a fazer autoescola. Vai fazer quem quer. Igual era na minha época, provavelmente na sua, que você está em cara de uns 50 para frente. Brincadeira. E o que acontece? Naquela época a autoescola estava lá, ela já existia. Só que eu mesmo não sabia. Que existia autoescola. Não era uma coisa assim divulgada, eu não sabia que tinha acesso àquilo. Aí muita gente não fazia autoescola. Qual que era a consequência disso? Índice de reprovação de 95%. Meu querido, de cada 100 pessoas passavam 5. Era um show de pau, vamos falar pau, que é o dito popular, né? É o ditado popular. Que quem estava ali esperando para fazer, ele se sentia na fila do matadouro, né? Do abatedouro. Só estava esperando a hora dele chegar para tomar uma cacetada na cabeça também. Pensa o tamanho da pressão para quem está ali para fazer exame. Conseguiu imaginar? A cada reprovação, a pessoa se coloca no lugar, né? Exatamente. E o pessoal muito ansioso, preocupado, todo mundo que era reprovado saía do carro chorando, a gente desesperava, gritava, caía no chão, rolava, e tem de tudo, né? Sim. E não, porque eu me reprovou só porque eu esqueci a seta, não, porque eu esbarrei no outro carro, porque eu atropelei a velhinha ali. Só por isso. E quem estava aqui ficava preocupado. Poxa, reprovou o cara lá porque o cara não reduziu para passar no quebra-mola. A outra reprovou porque o cara reduziu. E ficava aquela aqui, é para reduzir ou não é para reduzir? Eu, vazei no meio do tumulto, fui lá para um cantinho, tinha um cara vendendo picolé, eu falei assim, moço, chega para cá. Chupou o Você tá por minha conta. E eu já não escuto no ouvido, né? O que já favorece um pouco. Então eu escuto só no ouvido direito. Eu botei esse que escuta pro lado que o pessoal não tava e só concentrava no meu picolézinho, um calor danado, acho que um picolé tranquilo. Naquela época não existia ainda os recursos que a gente tem, né? Celular, com fone de ouvido, senão botava até uma musiquinha ali. Chegou na minha hora, meu amigo, eu deixei de tomar conhecimento de quem estava do meu lado. Sinceramente, eu achei que eu estava sozinho no carro. Fiz o meu exame, pela graça do Senhor, passei. Eu fiz uma técnica que existe, eu fiz de forma involuntária. Quando um estímulo, por exemplo, a reprovação das pessoas chegando nervosas, ansiosas, com medo, preocupadas, tensas, ali no local, e você está focado nessa situação, você dispara estímulos ali para esse centro do cérebro das emoções. A amígdala, nós temos o cérebro emocional e o cérebro racional. Então, nesse momento de tensão intensa, ocorre o que a gente chama de sequestro da amígdala, essa região do cérebro, impedindo que esses estímulos cheguem até o cérebro e você faça uma análise crítica da situação. A pessoa só vai reagir. Ela só vai focar naquilo que está sendo estressante. Ele só se vê cometendo aquele erro e sendo abatido. Quando você sai do cenário, você está dando um tempo para que esse sequestro da amígdala seja
vamos falar, desbloqueado, e os estímulos chegam até o seu neocórtex. Isso ocorre em frações de 6 segundos, entre o estímulo chegar na amígdala e você reagir apenas, ficar mais tenso, mais nervoso, e cada vez que você enfrenta essa situação e chega mais estímulo para você, mais bloqueado fica. Então, quando você saiu daquele cenário de tensão, de estresse, os estímulos chegando, seja visual, auditivo, você escutando as pessoas, fresquinho, ó, você passou aqueles 6 segundos que é necessário para que esse estímulo saia da amígdala e chegue no neocórtex e você analisa. Gente, espera aí. Independente do que está acontecendo com a pessoa, eu estou preparado. E outra coisa, já fiz várias vezes as aulas. O cérebro racional analisa, critica e passa a ter um equilíbrio entre o cérebro emocional e o racional. Mas enquanto você está na situação sob tensão, é só o seu cérebro emocional que está agindo e bloqueando ele. Para quem está fazendo exame, se afaste de pessoas negativas. Se afaste de pessoas negativas, vai para um lugar, vai fazer aquela meditação ou vai orar, porque isso vai acontecer o quê? Quando você diminui o seu limiar de tensão, você fica mais relaxado, você fica mais tranquilo. E isso abre canais na sua memória para você trazer à mente todo o conhecimento, toda a técnica, como tem que ser feito. E ainda eu dou uma outra dica. Você também pode, nesse momento, ao invés de ficar chupando picolé... É ótimo, docinho. Meu docinho, faz bem, ainda mais se você gostar. Isso vai gerar um estado emocional positivo. Um estado emocional positivo vai fazer com que você processe melhor as informações, que você tenha mais autocontrole da situação. Você também, nesse momento, você pode aplicar aquela técnica que nós estávamos falando da imagética, você fazer todo o percurso mentalmente ali, imaginando, fazendo corretamente. Isso também vai te dar segurança, tranquilidade para você, na hora do exame, você sobressair. Eu fui fazer meu exame, é aquela tensão também, né? Você fez 3 exames, né? Fiz, mas eu tô falando do... A, B e D. O primeiro, o de carro, na verdade. Foi o primeiro que eu fiz. Eu pensava assim, gente, eu fui bem nas aulas, o exame não vai demorar mais do que 5 minutos, não é possível que eu vou fazer tanta coisa errada assim em 5 minutos. O exame é curtinho, eu fui bem nas aulas e é muito curto, eu tenho certeza que eu não vou fazer. Você criticou seu medo, né? Eu falei assim, não, as aulas eram de 50 minutos e o exame vai durar 5? Não tem tempo para fazer coisa errada, é só coisa certa. Então, eu fui pensando que o exame era muito rápido para cometer besteiras. Aí eu acreditava e fui com esse pensamento. Mas você fez aquela análise crítica sequer da ligar situação. o carro, cara. A tensão, o nervosismo é tão grande que não liga o carro. Mas eu acho que isso também está relacionado ao acreditar. Eu acreditava que eu ia passar, eu tinha essa certeza em mim. E só por exemplo, se a pessoa imaginar isso na hora, por exemplo, ela fecha os olhos e já pensa como se o instrutor, como se o avaliador estivesse colocando ali aprovado, o estado dela já muda, ela já fica mais tranquila e consegue fazer um bom exame. Tudo armadilhas da nossa mente. Isso é para a vida. Tudo que você vai fazer, um doce. Nossa, esse doce eu nunca fiz, vai dar errado. O doce vai dar errado. Você já percebeu uma coisa? Tudo que você faz no dia a dia, você consegue fazer bem. Você consegue chegar no seu potencial máximo. Na hora que você está sendo avaliado, é que o bicho pega. É por causa das emoções. Por causa da emoção. E às vezes você não consegue desempenhar tão bem como quando você não está sendo avaliado. Mas aí vem a pergunta. É o medo da reprovação, que é a consequência? Ou é o medo de ser criticado? Nossa, você está horrível, você não era para estar aqui fazendo exame, você tinha que ter treinado mais. É um mix. Deixa eu falar, nós temos aí motoristas que trazem, ou candidatos que trazem crenças limitantes de que não vão conseguir, de que não estão preparados, que nunca serão bons motoristas, crenças de identidades muito fortes, de capacidade, ou que não merecem, né, ter essa liberdade com a carteira de motorista, poder ir muita e gente vir. fala, isso não é para mim, não. Isso não é para mim. São crenças limitantes. Uma pessoa muito dependente também está acostumada sempre ter uma pessoa do lado, quando está no controle motivar, não consegue e não consegue, perde o controle. E pessoas com traço de personalidade perfeccionistas, pessoas que não... eles não conseguem admitir o erro, para elas não pode errar, não pode ter crítica e nem julgamentos. Mas deixa eu te interromper aqui. Eu acho isso lindo sendo falado. Agora, o cara que sabe que vai fazer exame amanhã, ele nem dorme. Aqui não sai da cabeça dele só. Outro fator... Ele se pensa lá no exame e só o que vem à cabeça dele é reprovação, porque ele sabe que o padrão é a reprovação. A maioria é reprovada. Aí essa pessoa está se auto-sabotando. Por que ela está se auto-sabotando? Ao invés dela...
Toma um diazepam. Você acabou de falar, buscar algo que te traga prazer num dia antes. Talvez saia com os amigos, né, mais cedo, para voltar mais cedo, para poder ter uma boa noite de sono, porque uma boa noite de sono vai ajudar. Isso é importante para a memória, para a concentração, para a atenção, para as funções psicológicas cognitivas superiores. Tirar o foco do exame, dormir bem. Fazer alguma coisa que prenda muito a mente dela, que tire lá do... Na realidade, tirar do foco negativo. Você assistir um filme... filme de superação, de vitória, de vencimento muito impactante, aquilo vai... Um filme que te dá prazer. A cabeça dela do exame e ela vai ficar... Positivo, verdade. Um filme que te dá prazer, que vai tirar você do foco negativo, da tensão. Porque isso só vai superdimensionar o negativo. E isso vai gerar um estado emocional negativo. Você vai ter comportamentos negativos e resultados negativos, se você focar. Então, busque estratégias, como eu falei. Não é que nós não temos condições, nós temos todos os recursos, nós não temos, às vezes, estratégias. Chupar o picolé, ouvir uma boa música, estar com uma pessoa que você gosta, que você ama, estar com uma pessoa que te motiva também. Não é questão de dependência, é questão de estimular um estado positivo. Isso é um outro problema, que tem muito marido aí, FDP, né? Já gastei R$2.000 com essa carteira, você já fez mais de 50 aulas, já foi lá 3 vezes, foi reprovado. Pressões. Essa pressão ferra com a vida. Gera mais... Como é que essa esposa faz? Gera mais cobrança e mais casa, pressão. E aí tem que dorme sozinha naquela noite? Tem que ter um entendimento de ambas as partes. Por exemplo, se minha esposa vai passar por algum processo seletivo ou precisa de estar num estado emocional positivo, o que eu, como marido, eu tenho que fazer? Mas o cara não foi. Eu tenho que ajudar ela nesse processo. Mas caso aí são não... parceiros e parceiros, Sim. né? É igual a reação de você esbarrou o carro. A gente conhece uma pessoa que a mulher tem carteira, não dirige, e parece que ele também gosta da dependente de levar ela. Aí ela tentou vencer esse bloqueio, esse medo. Mas eu quero ver se ela vai pegar o pneu do carro. Eu quero ver se ela vai abastecer o carro. Como é que ela vai superar o medo de pegar o carro? Porque ela vai começar a dirigir agora, tem que fazer isso. Ele tá ajudando. Mas aí vai a questão do autocontrole, né? A Fabiana virou para ele e falou assim, o carro é seu ou é seu e dela? Eu falei, é meu e dela. Então ela vai bater a metade que é dela e eu estou se dando com a sua. Verdade. Aí, Ronaldo e Fabiana, entra na questão que é muito importante, da inteligência emocional. É um tema super interessante da inteligência emocional. O que nos faz ter um bom desempenho não é só questão técnico-cognitiva, de você ter o conhecimento e as habilidades. Essa parte é só 20%. 20%, representa 20%. Que não é. Eu preparo um candidato, eu sei que ele está tecnicamente preparado, mas ele chega lá e dança. Por quê? Emocional. Questão emocional. E, no caso, a questão emocional, ela está ligada proporcionalmente a 80% do desempenho positivo do candidato, ou negativo, se ela não estiver sabendo gerenciar as presta emoções. Atenção nessa informação, hein? 80% do seu sucesso ou do seu fracasso é devido a questões emocionais. Não é técnico. Não é o tanto que você treinou, o tanto que você está preparado tecnicamente. É o controle emocional. Exatamente. Daniel Goleman, um pesquisador... Você falar do Goleman. E por que nas autoescolas não tem um psicólogo, um psicanalista, não sei qual profissional dessa área? Eu deveria ter. Seria ele é mais importante muito importante, tão importante quanto o instrutor na questão de transmitir o conhecimento, passar as informações necessárias para capacitar o aluno para ser um bom condutor, teria que ter um psicólogo. Ou o próprio instrutor, um psicanalista, ou básico, o próprio instrutor ter um treinamento específico. Na realidade, nós fazemos isso. A gente faz esses atendimentos agora online. Nós vamos olhar para a câmera. Ó. Você, olha lá, o Morão vai acompanhar também. Você que tem autoescola, se preparar os seus instrutores para trabalhar com técnicas voltadas para esse controle emocional, você vai aumentar de forma... assustadora os seus resultados. Porque vamos conversar melhor sobre isso aí. Um fator determinante, como nós estamos falando, é gerar um estado de alto recurso para os alunos, né, que estão fazendo aula. Então, o instrutor, tendo essas técnicas que a gente ensina, que a gente treina o instrutor, ele vai conseguir passar para o aluno vai se sentir muito mais seguro com ele, vai se sentir muito mais tranquilo, mais calmo, vai gerar um estado mais positivo e, com certeza, os resultados da autoescola, o resultado o número de aprovação será muito maior. Morão, o próprio andamento das aulas, ele muda quando o instrutor já entende que o lado emocional ele é mais importante. Eu ia falar tão importante quanto, mas você disse que é mais. Sim. Por quê?
Imagina um aluno que vai chegar na primeira aula dele. Você também foi instrutora na prática durante muito tempo. Você pode pegar um aluno que está na primeira aula e começar a cobrar as coisas dele? Não. Nem ficar passando muita informação para ele, você pode. Porque aquilo vai ferver na cabeça dele. Tem que ser aos poucos. Você sabe o que o instrutor experiente faz na primeira aula com o aluno? Mostra para ele que aquilo é uma coisa natural. Ó, você está aqui, você não sabe nada de carro? Relaxa. Ele não fala isso para o aluno, mas ele mostra isso para o aluno. Relaxa, que aqui está tudo sob controle. Ele deixa o aluno sentir isso. Então, eu na primeira aula, cara, eu via muito aluno tremendo. O carro parado, desligado, o aluno tremendo. Eu ia batendo um papo com ele, ia falando, ia contando... Deixando ele à vontade. Eu ia contando umas manotas que eu dava quando eu estava aprendendo a dirigir. Quando eu ia pisar na embreagem, uma vez eu pisei com o pé direito na embreagem, olha só, e morria de rir de mim. Aí eu rindo de mim e não dele, ele já logo captava. Eu não posso pisar na embreagem com o pé direito. E vai lembrar de legal. aprender de forma lúdica. Né? Exatamente. E mostrava para ele que até eu, que hoje sou instrutor, cometi esses erros bestas. Entendeu? Então, o instrutor, por experiência, eu não tenho esse treinamento. Mas não... aí acontece a identificação também, que a gente é igual todo mundo num processo de aprendizado. Que Associação. A gente O Associação. instrutor que pega o aluno na primeira aula, se sapeca nele o conteúdo. Não, isso aqui, tem instrutor, cara, que quer mostrar todos os comandos do carro na primeira aula. Tem ou não tem? Fala a verdade, você que é instrutor aí. Hã? Todos, então vai mostrar todos. Ele nem A pessoa vai gravar se perde e vai... De um dia para o outro. Né? Você já contou para mim uma vez que tudo 20%, que a gente aprende, é em 20%. 24 horas, a gente já tem quanto? 20%. 20%. 20%. Eu não sabia disso. Depois que eu passei a prestar atenção, é verdade. Sim. Tudo que eu aprendo, por melhor que eu me empenhe, por todos os recursos que eu use, Mesmo que no dia aconteça seguinte eu já um esqueci 80%. entendimento, mesmo na hora que ele tá te explicando, você tá entendendo, mas no dia seguinte só 20%. Então, instrutor, instrutora, não adianta você querer passar todos os comandos do veículo na primeira aula para o seu aluno, porque ele vai esquecer 80%. Exatamente. Aí tem técnicas de memorização para que o aluno possa fixar esse conteúdo e técnicas de aprendizado, que ele vai também desenvolver muito mais o aprendizado, que depende do emocional. Eu falei do instrutor com o aluno na primeira aula. Eu vou falar do instrutor com o aluno na última aula agora, na última. Na última aula, eu gostava de fazer ela no dia do exame. No dia do exame, olha só, tem gente que não gosta, costuma entender que isso é até uma sabotagem. Eu gosto também, gostava. É. Na véspera Por do quê? dia. Porque, inclusive, com um aluno diferente, troca de instrutor. Eu vou avaliar o aluno de um outro instrutor e esse outro instrutor vai avaliar o meu aluno. Mas o que a gente combina? Não vai colocar o aluno em dificuldade naquele dia. Eu faço com ele ali uns 3, 4 simulações de exame, mas de maneira que eu tenho certeza que ele vai conseguir. Eu já vou preparando ele para ele chegar lá e conseguir fazer aquela manobra que eu estou pedindo, porque ele já está tenso, ansioso, porque o exame vai acontecer daqui a pouco, né? Eu faço isso com o aluno do meu colega, e o meu colega faz isso com o meu aluno também. O fato de trocar o instrutor, o que acontece? A pessoa diferente do lado, você já fica acostuma o seu inseguro. cérebro com aquilo ali. Você vai sentir insegurança, mas você já vai passar por aquela experiência. Nem aí, vamos supor, você é instrutor, eu sou instrutor. Aí eu falo assim, Andresa, avalie com o meu aluno. Aí na primeira simulação de exame que você faz com o meu aluno, ele fica nervoso, você percebe isso. Na segunda, ele já não vai ficar tão nervoso. Na terceira, menos ainda. Na quarta, menos ainda. Não é? Porque parece que ele vai acostumando o cérebro dele. Sim, só que E eu, em hipótese nenhuma, já deixa você falar. Você hoje é o convidado aqui, mas... Eu, em hipótese nenhuma, eu coloco ele numa condição que ele não vai conseguir fazer. Eu tento mostrar para ele que ele vai conseguir fazer na hora do exame. As simulações de exame que eu faço com ele ali são simulações que, se fosse no exame real, resultariam em aprovação, sucesso. Vai Entendeu? treinando ele para o sucesso. Isso é bom, não é? É Tá ótimo. certo? Ô, Ronaldo, temos que tomar cuidado, porque esse processo todo, que a gente chama de psicoadaptação, que o nosso cérebro tem o que a gente chama de neuroplasticidade, capacidade de criar novas conexões e de se psicoadaptar a estímulos estressantes ou prazerosos, qualquer que seja o estímulo, nós temos que tomar cuidado que isso não pode ser feito nas vésperas do exame. Porque Nem no dia? Nem no dia, não pode ser feito. Por quê? Porque com você, tudo bem, você tem autocontrole, você tem essa habilidade de lidar com o aluno de forma que ele fique tranquilo. Mas se o instrutor... Mas aí o problema é do instrutor, não é da ocasião. Mas se o instrutor não tiver essa habilidade e o aluno não sentir bem com ele, Aí detona pode o cara. gerar um Aí estado detona. negativo em momentos que antecede a prova. E isso é muito negativo para a Aí avaliação. destrói. Isso pode ser feito durante o processo Mas das você aulas. pode fazer na né? véspera de forma para poder fazer
empoderar o aluno, deixar de uma forma tão fácil o que você vai pedir para ele, que ele chegue no exame acreditando que Olha, ele fez o tudo que, bem há o que o 5 anos Ronaldo... atrás E vai e que conseguir vai de conseguir novo. de novo. Eu gostava muito de dar aula na véspera, ou então quando No a banca dia. começava 9 horas, nem que seja uma voltinha com quem ia fazer prova, eu dava Então, uma voltinha lá para fazer a A nessa Fabi também é instrutora, ela já está passando a experiência dela. No meu caso, era muito raro um aluno que eu fizesse essa simulação de exame com ele no dia, ele ser reprovado. Era muito raro. Vou dizer assim, Porque você de 100, passava tranquilidade para o de aluno, 100, você gerava um estado não conseguia positivo no passar. aluno. Aí eu já sabia, pô, esse negócio está funcionando. E eu fazia, sempre no dia. No dia, olha, Fabi, você fazia minutos antes. Às vezes tinha possibilidade, eu conseguia fazer minutos antes. Não era uma aula, mas era uma volta para sentir a embreagem do carro aquele dia, para ver qualquer coisa. A segurança, o básico, assim, conhecer, sentar um pouquinho para dar aquela aquecida para a hora do exame. Talvez eu gostava muito. O seu alerta esteja mais relacionado à forma que o instrutor vai Sim, conduzir do que isso. propriamente o ser no dia ou na véspera. Exatamente, porque você não se sentir seguro com o instrutor, você não se sentir confortável. No caso, você falou que faz a mudança de instrutor. Você faz, depois o outro instrutor faz. Isso é interessante fazer Com empatia. antes do processo, da avaliação. Porque ele vai ter tempo para poder assimilar e se errou, ficou tenso, ele vai poder voltar a fazer outra vez. Essa técnica é muito importante, sabe em qual processo, Ronaldo? Que eu até sugiro, para que o aluno ele psicoadapte com a avaliação. Você fazer esse processo, mas avaliando o aluno com a planilha ali de avaliação. Faz tipo a modelagem do dia da Exatamente, avaliação. porque aí ele vai psicoadaptando com o processo de avaliação. Então, no dia não vai ficar tão nervoso se ele estiver sendo avaliado. Eu acho que isso acontece comigo. Por eu já ter passado por tantas avaliações na minha vida, eu sou uma pessoa que todo dia eu passo por uma avaliação praticamente. Eu congelo. Eu tenho um sistema que ele é acionado automaticamente em mim que neutraliza qualquer coisa. Você pode falar comigo assim, vamos entrar numa carreta aqui agora e vamos dirigir essa carreta agora. Tem 3 pessoas avaliando você aqui. Ih, meu filho, pra mim tem 3 defuntos ali, tô nem aí. E ó, eu não faço isso aqui, ó. Nada. Impressionante. Enquanto tem gente que não tem esse controle. Será que é por isso? Por eu passar por tantas situações de avaliação? Porque você passou por vários processos de avaliação, você psicoadaptou ao processo de avaliação. Seu cérebro Mas é criou aquela uma coisa- estratégia Mas eu congelo de uma maneira também que eu não sou impactado pela presença de quem está avaliando, mas também não sei o que está acontecendo ao meu redor. Parece que eu estou No automático. no automático. Aqui, Ô, tá? Ronaldo, outra O coisa aprendizado importante pode que essa ser diferente técnica pra que cada você trouxe para a gente aqui, quando você faz esse processo com o aluno, e principalmente incluindo a avaliação, se você é o instrutor do aluno e está fazendo essa técnica, ele está associando o sistema de avaliação com uma pessoa que ele gosta, que ele sente empatia, que ele sente tranquilo, que ele sente calmo. No dia da avaliação, isso vai acontecer também junto ao avaliador, porque o nosso cérebro tem uma capacidade de associar aquele estímulo de prazer que ele fez com você ali, de tranquilidade, como se o avaliador fosse o instrutor dele. E a pessoa Ele pode vai- até usar a âncora, né? Exatamente. Aí entra o processo de âncora. Você vem com estímulo de avaliação, porém associado com uma pessoa que ele gosta, que é o instrutor dele, e depois, durante a avaliação, na prova de direção, tem ali o avaliador, automaticamente aciona o gatilho, avaliador, instrutor, mesmas emoções, tranquilidade, paz. Ele vai Segurança. sentir segurança da mesma forma. Então, essa técnica que você utiliza, ela é importante tanto para o processo de psicoadaptação, para você acostumar com o processo de avaliação, quanto para você criar gatilhos emocionais, âncoras, para ajudar o aluno no momento da avaliação. Eu quero passar para um outro perfil. Você quer falar mais alguma coisa de aluno? Sim, eu quero aproveitar esse gancho do especialista aqui. Então, nesse caso, eu faço errado, porque no decorrer das aulas, eu não trabalho com simulação de exame. Eu faço a simulação depois, no final. Última, penúltima, antepenúltima aula. E ainda faço com pessoa trocada. Sim. Então, o que eu faço? Eu submeto a pessoa àquela situação de estresse, que é colocar ela no carro com uma pessoa desconhecida, que é para ela ir acostumando a fazer o exame com uma pessoa diferente, que é o que vai acontecer no dia. Mas pelo que você está falando, se eu, o instrutor dela, por quem ela já desenvolveu empatia, em quem ela já confia, se eu no desenrolar das aulas, por exemplo, eu fiz uma aula em cima daquele pouquinho que eu ensinei para ela, eu já faço uma simulaçãozinha de exame daquilo ali.
ela vai se acostumando com essa avaliação e se acostumando de forma positiva, porque ela sabe quem está avaliando é a pessoa que quer o bem dela, está do lado dela. Isso aí eu já não fazia. Eu não sei se você está fazendo errado. Por quê? Vai depender da forma que você está fazendo. Se você faz várias vezes com essa pessoa e ela psicoadapta com você, qualquer um outro que você colocar instrutor do lado dela para fazer, ela já vai estar psicoadaptada. Aí ela vai estar adaptando a variedade também. Não é a mesma pessoa, é a outra. Então, não é que você está fazendo errado. Depende do momento que você está fazendo isso. O que eu falei não pode ser feito num momento assim que antecede a avaliação. Porque senão pode gerar um estado negativo e descontrolar totalmente a pessoa. Perfeito, muito bom. Você quer mudar totalmente de tema? Mais ou menos. Eu queria falar. A gente falou até agora só das pessoas que estão em processo de habilitação. Sim. E aqueles que já têm habilitação, que teoricamente já foram reconhecidos como pessoas aptas e que não dirigem. Só fazer um comentário em cima da pergunta da Fabiana. 70% das mulheres habilitadas não dirigem. É mole? Nossa, de cada 10 porcentagem mulheres grande. habilitadas, 7 não dirigem. Aí, Da onde que surgiu esse bloqueio? Porque se elas uma vez passaram pelo exame, foram tidas como pessoas aptas a dirigir, por que não dirigem? surge das crenças limitantes, de que vem assim, mulher no volante, perigo constante, aí elas já ficam aqui na cabeça. Empoderamento Consciente constante. coletivo. Na realidade, existe essa crença Existe uma limitante. cre- Né? no É inconsciente mulher que está na coletivo direção, tem essa toma crença. cuidado. Ela tem medo de fazer uma baliza porque ela sabe que o cara vai deixar de atender o cliente lá dentro do comércio dele para vir para a Pra porta olhar. para ver se ela vai Pra errar ou olhar. acertar. Isso não me viu dirigindo ainda, porque eu quero tudo isso. Aí vem a questão também que a mulher percebe de forma diferente do homem. Ela não tem a mesma inteligência espacial do que o homem na direção. Isso dificulta um pouco o processo para ela. Vem a questão dos traços de personalidade. A mulher é mais sensível a críticas, a julgamentos, é mais susceptível, mais sensível à questão, assim, às vezes você coloca o seu marido, uma pessoa, um instrutor que é muito ignorante, e acaba impactando emocionalmente essa pessoa de forma negativa. Isso vai criar aqueles padrões de pensamento, aquelas crenças, que vai acabar desempoderando a mulher. Aí Eu vai vou- haver eu vou- uma Eu vou ressignificação resumir isso aí dessa para crença. você em um termo só. Marido FDP. Pessoal que está assistindo aqui, confirma para mim se eu estou certo ou estou errado. Se você é uma pessoa que dirige, é porque você tem uma pessoa que te apoia do seu lado. É verdade ou não é? Se você não dirige, tem algum medo, algum receio, eu tenho certeza que você tem uma pessoa do seu lado que está com medo de você relar a roda do carro dele. Não lembra ele que a metade é seu, que você pode relar. Mas, Fabiano, em relação ao que você está falando aí, é muito importante ressaltar que o fato em si ele é neutro. O que vai dar significado ao fato são as emoções. Como que você vai perceber isso? Isso depende das crenças limitantes que a pessoa tem. Então As crenças são como filtros. Vai fazer você perceber a mesma situação que o outro está percebendo de forma diferente. Então, quando eu recebo a crítica... Talvez é a para força você que eu impulsiona, tenho para outros melhorar. não. Motivar, Para pra outros você motivar. diminui Ah, a autoestima dele. Então, é a Mas forma que eu recebo Você recebe e isso. interpreta o fato. Eu vou te dar um exemplo muito claro que acontece demais. Vamos colocar aí, então, a situação do marido e da esposa. A esposa está em casa esperando o marido. E o marido está atrasando. Aí a mulher começa, mas o que será que ele está fazendo que até agora ele não chegou em casa? Só pensa Será que besteira. ele está me traindo? Se tiver ido lá comprar um buquê de flores para ela... Exatamente. O buquê vai Será ser que ele jogado saiu com os longe. amigos? Será que ele foi para alguma balada? Enfim, quando o marido chega em casa, ela vai estar num estado emocional tão negativo que ele vai chegar e ela vai brigar e vai debulhar em cima dele. Com um buquê de flores para trás. Exatamente. É. Agora, se ela começa a pensar, interpretar o fato da seguinte forma, tem uma outra percepção do fato. Nossa, meu marido está trabalhando até agora, coitado, vai chegar cansado. Deixa eu fazer uma comida gostosa para ele. Nossa, será que ele está no trânsito? Gente, se acontecer alguma coisa com meu marido... Quando o marido abre a porta, para ela é um alívio, ela corre para os braços dele. Vai receber de forma E positiva. recebe com todo amor, diferente do primeiro ato, que ela recebeu com pancada. É o mesmo cenário observado de duas formas diferentes. São percepções Eu diferentes. só não concordo que isso se aplique em todas as situações. Porque uma coisa é eu dentro de um carro fazendo uma baliza, outra coisa é a Fabiana. Quando é mulher, a galera
para olhar. E Mas se eu errar, eles gosto que olha criticam. mesmo porque eu faço a baliza certa. Então, esses homens que ficam rodeando, vigiando a mulher para ver se está acertando baliza ou não está, mandem procurar um negócio Mas para é como eu falei, a mulher tem uma percepção diferente de mundo do homem. Até o cérebro é diferente. O machismo, né? no trânsito é muito comum você dizer, aposto que é mulher. Só porque fez um trem errado e vai ver era uma manjão. Pra você ter ideia, o tanto que nós somos limitados em relação às mulheres. Vou defender elas agora, hein, Fabiana? Então vai, defende aí. Você observa que a mulher consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. O homem não consegue. Não. A mulher tem essa capacidade. Tava eu e a Andresa né? falando agora. Ela, nossa, eu achei que era só eu que corresse desse jeito. Ó, a gente que é mãe tá arrumando pra gravar, tá organizando coisa de almoço, tá mandando o menino fazer dever de casa, tá arrumando a cama, tá não sei o quê, 1001 utilidades, tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo Tem e a outra gente coisa. consegue. Tem outra coisa. O último episódio que nós gravamos foi com um corretor de seguros, né? O penúltimo, aliás. Quem que paga menor valor no seguro, o homem ou a mulher? A mulher. Aqui em casa, Sim. o principal condutor é a Fabiana. E não é à toa, Porque a significa mulher que a é gente mais cuidadosa. cautelosa, mais Não, cuidadosa. Ele falou, isso é estatística, é dado. A seguradora ela não quer perder dinheiro, ela sabe que o carro na mão da mulher, o risco de acidente é muito menor. Sim. Agora, eu acho que a comparação, as pessoas também tinham que parar um pouco de se comparar, né? Que a gente tem que fazer sempre o melhor da gente, não o melhor em relação ao outro. Exatamente. Né? Então, você fazendo o seu melhor, a gente não pode sair de casa também pensando no que vai acontecer de negativo. Você tem que sair de uma forma positiva e segura de si mesmo, sem importar com a opinião de outras pessoas, que senão você nem sai de casa, na verdade. Não, eu tô falando da baliza aqui, gente, mas não é nenhuma nem duas vezes que eu entrei na vaga, não deu, que eu tive que sair. Não, essa não vai dar nem para consertar. Eu tenho que sair da vaga para poder Procurar outra. ou então para arrumar ali. Não é, isso é comum. Só que eu saio com segurança. Não deu aqui, eu vou puxar o carro, vou fazer de novo, eu sei que vai ficar bom. Eu não vou me frustrar não, porque na se não primeira deu errado, né? Verdade. Pessoal, o aluno fica muito preocupado, né? Será que eu vou acertar a baliza? Eu vou errar, o examinador vai me criticar? Vou contar um caso para você. O examinador mais carrasco que eu já vi em todos os meus 24 anos de profissão. Posso falar mais o nome? carrasco. Não pode, porque o cara é conhecido. O mais carrasco. Era aquele ruim, cara de pescoço, que criticava, jogava o aluno para baixo, examinador. Teve um dia que ele chegou, um pouco antes da banca começar, ele chegou na área de exame e as balizas, os cones, estavam todos colocados lá. Ele chegou no carro dele e tentou colocar o carro na vaga. A primeira vez que ele tentou, nós até desconsideramos, porque foi uma coisa tão horrorosa. Não, essa nem contamos. Você não estava tentando fazer, não. Faz de conta que não estava. Vai de novo. Ele fez 5 tentativas, na quinta eu bati na janela, falei, vai embora, porque tá ficando feio demais para você. Era o mais carrasco, o mais rigoroso. Ele não conseguiu colocar o carro na vaga que ele ia avaliar pessoas logo depois. Então, quer dizer, não tem dessa. Você vai saber. O aluno que está no volante ali com uma pessoa do lado, ele pensa, esse cara é o crânio, sabe? Não vou dizer que não sabe nada. Ele sabe alguma coisa, até porque está na posição de avaliador ali. Mas ele não é isso tudo que você está pensando, não. A maioria das vezes, ele sabe menos do que quem está sendo avaliado. Falando em questão de dirigir. E muitas vezes que eu já vi isso. Eu já vi mulheres vir tirar carteira de carreta, que o marido era carreteiro, então ela viajava para o Brasil inteiro. Aprendeu. E pilota carreta. Sim. Pilota carreta. Sentava um examinador do lado para avaliar ela, que eu duvido. Eu mudo de nome, sexo e profissão. Você dirigir 10% do que ela dirigia. Então, é por aí, ué. Não é... A pessoa está do seu lado, não é o senhor, da verdade, o detentor do conhecimento, não. Então, a pessoa tem crença limitante, é o que você falou, né? Ela vai com aquela crença de que o cara sabe tudo, que vai criticar, que vai reprovar ela. Nós mesmos temos que ser os maiores incentivadores. Né? Isso em relação a outros motoristas. Igual nós estamos falando que a mulher chega no trânsito com medo de fazer a baliza. Mas eu duvido que quem está lá vendo para poder criticar... Faça como. Se faz. Faz a baliza bonitinha. Não faz isso. Verdade. Isso é besteira. E a gente que já... O pessoal que tem carteira, eu não vou porque eu não vou achar lugar para estacionar. Gente, paga o estacionamento no início, você não vai parar de dirigir. Depois, procura uma vaga grande. Depois você vai diminuindo. O que você não pode é desistir no primeiro obstáculo. Só para aliviar Justamente. quem está nos assistindo aqui, eu lanço um desafio aqui agora. Pega o melhor motorista que você já viu na sua vida, e coloca ele mediante avaliação. Se ele errar menos de 10 coisas num examezinho de 10 minutos, eu troco de profissão. Nunca mais eu mexo com isso. Pega o melhor motorista que você já viu na sua vida. Eu vou sentar do meu lado aqui, vai eu e a Fabiana, e botar aí para dirigir. Em 10 minutos, se ele errar menos de 10 coisas, eu troco de profissão. Só para você ter uma ideia. E se é o melhor motorista, sou eu.
é você, a Fabiana, qualquer um. Qualquer um. Todo mundo erra. Todo mundo erra. E é É natural. claro que no dia do exame você tem que ter parâmetros, né? Tem coisa que se você errar ali, ainda que não seja uma coisa que nunca tivesse errado. Mas se na hora errou, infelizmente, é porque precisa do parâmetro. Aí né? a gente volta naquela informação que a gente trouxe. Não é a questão técnica e cognitiva, não é o conhecimento que você tem e não somente a habilidade. É a questão emocional que acaba influenciando até mais aí nesse processo. É a visão de mundo, é a crença limitante, é o cara achar que todo mundo sabe mais do que ele sabe menos que os outros, a verdade é essa. Não sabe menos que É ninguém. o preocupar com que o outro... Hoje a gente está falando cedo, né? Que hoje em dia o mundo tem uma a gente tem uma... Como é que fala? Um problema de achar o que o outro está pensando da gente. Incomodado, você está sendo aceito ou não. Ou não. A gente não precisa... O problema tem que... A aceitação tem que partir da gente. A gente é que tem que se aceitar. Eu cheguei a comentar com você uma vez, acho que a gente até falou isso no treinamento do método alvo, que eu já falo daqui a pouquinho para o pessoal. A maioria das pessoas, eu acredito que praticamente todas, elas veem o examinador como um reprovador. Sim. Então, quer dizer, ela já vai com aquela crença limitante que o cara está ali para reprovar ela. Se o examinador chegar para essa pessoa, na hora que ele entrar no carro, o aluno entrou, o examinador entrou também, ele vira para o aluno, você está nervoso, não está? Então relaxa, porque hoje você vai passar. Hoje eu estou aqui para te aprovar. Sim. Vou te ajudar, você vai passar. Muda totalmente. Pega a dica, examinador. Está comigo? Alguma coisa impede o examinador de falar isso? Não, ele pode falar, ele pode chegar lá e agir desse jeito que eu estou falando. Então, isso aqui vai para os examinadores, tá? Senta do lado do seu candidato, você está nervoso, não está? Isso é normal, eu também fiquei nervoso quando eu fui tirar a carteira. Todo mundo fica. Mas relaxa, porque hoje você vai passar. Eu estou aqui para te ajudar, você vai conseguir. Muda ou não muda a chave? Muda. Só que a situação, o examinador, ele quer criar, creio eu, uma situação, não é tanto barreira, uma situação similar que ele pode encontrar no trânsito, de grande estresse, de grande preocupação. O trânsito é estressante, mas não chega a tanto, por exemplo, a pessoa que é habilitada e dirige, ela se estressa. Mas ela não se estressa tanto igual no dia do exame. Esse processo, o fato do instrutor muitas vezes ter essa postura, ele está testando as habilidades psicoemocionais, ou seja, tanto psicológicas quanto emocional. Então não está funcionando, porque o que a gente tem no trânsito é só gente estressada. Exatamente. Mas, infelizmente. Gente habilitada. Mas que poderia ajudar muito as pessoas, porque vai mudar automaticamente, instantaneamente, a emoção, o estado da pessoa. Mas, para resolver esse problema, o método alvo também tem a técnica da ancoragem. O assunto é super interessante, né? Se a gente for conversar sobre isso aqui, eu então, que sou curioso, ainda mais que agora que eu descobri que a coisa funciona. Aí tem outra área que é importante para os donos de autoescola, é o neuromarketing, né? Nós também desenvolvemos o neuromarketing. Dúvidas aí, ó. Amy Luiza, ela tá falando assim, ó. Tô pensando em desistir porque fui reprovado 5 vezes e o nervosismo me atrapalha. Então, dá uma dica para ela. Fala muita coisa aqui, mas dá uma dica para ela. Método alfa, como é que chama? Olha, na realidade, adquirir o método alfa, né? Uma grande dica para ela, porque lá no método alfa vai ter técnicas que vai ajudar ela a mudar o estado de forma instantânea, momentânea. Vai dar dicas psicológicas para ela, para que ela possa ter um autocontrole maior, vai ensinar para ela, dar algumas dicas que é importante, ela alimentar bem um dia antes, dormir bem, evitar ali naquele momento estar no meio de pessoas que podem contagiar negativamente, emocionalmente negativamente o estado dela, ela retirar, usar as técnicas do método alfa, uma delas é a imagética motora, que a gente ensina lá. Mudar seu estado. Mudar o seu estado através das âncoras, através da fisiologia, também tem lá no método alfa. Então, assim, primeira dica, mais importante, é adquirir o método alfa aí, porque lá vai estar todas as orientações necessárias. Mas aí eu vou responder isso aqui, vai uma dica minha. Como conter o nervosismo? Primeiro é acreditar, foi tudo que a gente trabalhou em cima desse podcast hoje, é acreditar em você, respirar na hora da sua prova e ficar longe de pessoas negativas na hora da sua prova. Tem gente que acha que é frescura, né? Experimenta, na hora que estiver sob pressão, tensão, nervosismo, enche o pulmão, segura por uns 5 segundos, depois vai soltando devagarinho. Uma vez que você fizer, você já vai sentir um alívio. E para quem chegou no meio do episódio, tá rolando 2 Pix de R$100. Para participar é muito fácil. Durante o episódio, aqui no cantinho da tela, subiram 3 letrinhas. Isso aconteceu 5 vezes. Durante o episódio, por 5 vezes, subiram 3 letrinhas. Cada vez que aparecem as letrinhas, elas mudam. Você tem que anotar, anota tudo no papelzinho.
Depois você vai clicar aqui na descrição do vídeo, ou então no primeiro comentário fixado aqui, vai estar escrito assim, vale Pix R$100 e o link na frente. Você clica no link, vai abrir um formulário, você vai colocar o seu nome, o seu WhatsApp e escrever os 5 códigos. O primeiro a comentar ganha 100zão, não é sorteio não, é 100zão na conta e é Pix, tá? E os demais, aí vai ser sorteado um outro Pix de R$100 para ele. Isso, você tem de hoje até sábado às 14 horas para poder mandar o seu código aqui e Hoje é participar do domingo. sorteio. Hoje é domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, até as 14 horas você pode assistir e colocar aqui os códigos. Colocou, vou sortear. 100zão na sua conta, pizza garantida. Doutor Eris, doutor Andressa, muito obrigado pela presença de vocês aqui, sempre de portas abertas, a menos que o pessoal não tenha gostado. Né? Quem não tiver gostado, escreve aqui embaixo. Detestei. Detestei. Aí não volta. E quem Agora você gostar... fala assim, amei, aí vai voltar. E quem gostar, vamos Nós que focar no agradecemos, positivo, já que nós falamos tanto no positivo, para vocês que gostaram aí do podcast. Mete um amei aí. Vai lá, amei. Nossa, esse pessoal Mas aí. não é semana que vem que vai esclareceu voltar também, não. Calma aí, né? Tchau, galerinha!